Alô, amigos de todo o Brasil. A Rede Brasil de Televisão tem o prazer e a oportunidade de apresentar o RB Notícias especial desta segunda-feira, com o Rodrigo Moreira, nutricionista esportivo no Nutra Esportes. Vamos rapidamente aqui começar pelo princípio. Rodrigo, quais são as principais causas já descobertas deste crescimento? Por que cresceu tanto no Brasil neste século a obesidade? Vamos lá. Infelizmente, há correlação direta com fatores de estresse, que envolvem diversos, desde um alimento com adulteração em relação à sua produção, com agrotóxicos, por exemplo. Sabemos que isso traz danos para a sua saúde, no sentido de inflamação, e toda inflamação é um estresse para o seu corpo. A parte emocional, que envolve desde situações familiares, as situações econômicas envolvendo o seu trabalho. E, em resumo, então, o estresse, ele é o propagador de descompensação em relação à alimentação. Muito mais fácil é o indivíduo encontrar um alimento que tenha bastante açúcar e gordura e encontrar naquele momento um conforto emocional do que ele, através de algum tipo de estabilização própria da sua parte emocional, se manter, então, em condição adequada com relação à sua alimentação para a sua saúde. Então, o estresse é um propagador significativo de situações de descompensação alimentar. Nós chamamos na ciência de comfort food. O indivíduo busca no alimento seu conforto emocional, seguido, infelizmente, de um arrependimento, que daí que vira uma situação que vira algo recorrente, né? Ele vai buscar novamente no alimento esse conforto emocional agudo, mas novamente seguido de arrependimento, e isso sendo repetido acaba se acumulando peso e gera o quadro de obesidade atual. Muito bem, agora nós vamos partir para a segunda etapa. Rodrigo, quais são as consequências da obesidade? Em cada 5 brasileiros, 1 está obeso. Qual é a consequência ou quais são as consequências? Vamos lá. Em relação a patologias, resumimos principalmente a síndrome metabólica, onde o indivíduo terá alterações na sua pressão arterial, famosa hipertensão, terá alterações também no quadro de absorção de glicose no sangue e liberação de insulina, conhecida como diabetes mellitus, principalmente a do tipo 2, que é adquirida por decorrência da obesidade, e terão alterações circulatórias também, podendo gerar o quadro de arteriosclerose, quando ele tem uma leve, mas já significativa obstrução do seu vaso sanguíneo. E essas são as 3 principais complicações. Aí, novamente, vamos para a parte psicológica. É nítido hoje que há uma descompensação em relação à depressão. Muitas pessoas se encontram em quadro de desmotivação e aí volta-se a falar, então, da compensação através do alimento para essa situação de não ter prazer através da sua rotina. E o alimento acaba sendo uma compensação negativa nesse caso. As complicações são muito graves, né? Então, quando você tem uma inatividade também física, muito disso é causado pela obesidade. Quanto mais pesado você fica, mais difícil fica para você se deslocar, se exercitar, e isso vai gerando uma bola de neve negativa. Então, as complicações são diversas, acho que não há benefícios para se falar. A gente falaria aqui por horas das possíveis complicações, que são inúmeras. Desde uma queda de cabelo, que para uma mulher, por exemplo, seria algo bem negativo, ela ficaria muito incomodada com essa parte de imagem, e por aí vai. Então, são muitas complicações. Envolve a parte hormonal também. Um homem teria mais dificuldade na produção de testosterona, diminuindo sua fase de libido. Então, reforço, não teria ponto positivo o estado de obesidade. A parte negativa são inúmeras e são efeitos em cascata, né? O metabolismo é totalmente comprometido. E assim precisamos mudar através de estratégias alimentares que não envolvam tanta restrição e sim a famosa reeducação alimentar. E a prática de atividade física é uma necessidade para todos. Infelizmente, precisamos praticar diariamente, se possível, algum exercício físico e não sempre esforço físico. Por exemplo, donas de casa relatam em meu consultório que é muito difícil fazer o que elas fazem em sua
rotina do dia a dia na sua casa. Porém, aquilo mais desgasta do que realmente gera uma adaptação positiva. Ela não vai agachar para pegar alguma coisa no chão de uma forma correta, ela não vai subir a escada com um posicionamento correto mecânico do movimento. Então é importante pensar que exercício é algo programado, diferente de um esforço, que é algo desprogramado, que gera mais descompensação, lesão, às vezes, por exemplo, de coluna, de articulação de joelho. E esse fator é primordial também ser fortalecido e ser assim, então, realizado, que é o exercício físico feito de uma forma regular. O Rodrigo, o leigo faz uma leitura simples da pessoa obesa. A pessoa que está observando avalia sempre que a pessoa engordou porque ela comeu muito. Por exemplo, uma pizza grande hoje, uma pizza grande para uma família de 3 pessoas, pode até sobrar, porque suponhamos que as pessoas comam 2 pedaços de pizza, por exemplo, então são 6, então sobra quase a metade. Mas aí tem gente que sozinho come uma pizza grande. Então a gente fala assim, bem, a pessoa engorda porque ela come muito. Isto é correto? Não, é totalmente inadequado e a informação é verídica. Infelizmente, apenas aproximadamente 5% da obesidade tem correlação direta com alterações genéticas hormonais. O restante, que é a grande maioria, é por impacto de uma inadequação em relação à sua alimentação. Essa quantidade nunca vai ser positiva para ninguém, nunca haverá uma necessidade de um consumo tão abusivo numa única refeição. Então, o cuidado deve existir. Se você consumir de forma adequada, no sentido de um tamanho de porção, como você mesmo comentou em relação a 2 fatias de uma pizza, isso não vai comprometer a sua saúde. O problema é se isso realmente se tornar algo exacerbado e irregular. Ô Rodrigo, o telespectador do Brasil, porque a Nutra Esportes, que é a empresa do Rodrigo Moreira, a Nutra Esportes não está só aqui em São Paulo, ela está atuando em vários estados da federação. Aí a pessoa que está nos assistindo lá no Rio Grande do Norte agora, amanhã ela vem a São Paulo ou ela procura a Nutra Esportes, mas ela vem aqui, vai lá e fala assim, mas o Rodrigo, quais são as recomendações que você faz para que se combata a obesidade? Daqui a 1 minuto.